As malvadas empresas de IA estão queimando livros raros, sem cópias sobreviventes de tempos medievais, os destruindo e roubando as informações para si. Olha aqui essa foto do Dario, CEO da Anthropic, e a irmã dele botando fogo em tudo. Olha aqui a afirmação: Anthropic compra milhões de livros físicos, escaneia cada página e bota fogo na biblioteca para a evidência só mostrar fair use, que seria o uso justo. A F-Post dizendo que a Anthropic e outras grandes empresas compraram livros com nenhuma cópia sobrevivente de tempos medievais e os destruíram para alimentar modelos de IA. Aqui tem esse Head Markets, que até o Elon Musk respondeu ao post dele, então tem que ser verdadeiro, né? Ele fala que, assim, ele tá muito triste com isso, que não dá pra você substituir 3 cópias de um livro do século XVII de botânica, uma vez que alguém o destruiu só pra treinar a sua própria IA. Tá muito triste. Aqui a Shruti, what the fuck? As empresas estão comprando um monte de livros. O que ficava antes numa estante por centenas de anos agora existe apenas como um modelinho que não vai mais existir daqui a um bimestre, né? Todas essas afirmações, eu digo pra você, são falsas, baseadas em absolutamente nada, a não ser a ignorância dos autores e o sensacionalismo que eles estão tentando promover. Eu sou um filho de um colecionador de livros, que tem uma biblioteca de mais de 40 mil livros, e achei muito estranha essa conversa no primeiro momento que eu vi. Resolvi investigar profundamente. Toda essa narrativa é baseada em um documento primário, que é uma decisão judicial que ocorreu quando 3 autores processaram a Anthropic. Eu li essa decisão inteira, tá? Li o documento inteiro, não usei uma IA, realmente li o documento inteiro e cheguei às conclusões que eu cheguei. Os pontos são o seguinte. Ponto 0. A decisão judicial não tem absolutamente nada a ver com queimar livros. Ela é citada várias vezes por esse posts e matériazinhas de empresas estranhas, mas ela não tem absolutamente nada a ver. É sobre copyright e fair use. Copyright é direitos autorais, fair use é um uso justo de um material. Esses 3 autores perderam essa parte do processo. A Anthropic, ela não só comprou os livros físicos dele, como foi citado pelo juiz, né? A parte desse processo que é usada por eles, por todos esses argumentos aí de postzinhos do Twitter, é um parágrafo onde o juiz fala que a Anthropic comprou milhões de livros, muitas vezes usados, para treinar as suas IAs. Só isso. Muitas vezes usados. Essa é a única informação que ela traz. Ok? E esse processo, essa parte do processo onde eles compraram os livros e usaram os livros para escanear, eles ganharam. Essa parte eles não precisaram pagar multa nenhuma. Sabe onde eles não ganharam? Eles não ganharam quando eles usaram livros de torrent, livros pirateados da internet. Uma outra decisão judicial, num outro processo judicial, eles tiveram que pagar 8 bilhões de reais por terem pego torrents na internet. Eles só são legalmente, eles são obrigados a comprar o livro físico e escanear eles. Entendeu? Isso é legalmente, eles são obrigados a fazer isso. Eles acabaram de tomar uma baita multa por não terem feito a mesma coisa. Ponto 1. Digitalizar livros e reciclar os restos é o padrão da indústria por décadas. Você não sabe disso, talvez por não estar envolvido com a indústria. As máquinas são feitas para isso. Todas as máquinas padrões de uma indústria, como a citada pelo Red no tweet dele, a indústria que fez o artigo com a 404 Media, é uma empresa que tem 130 milhões de livros digitalizados. Vocês acham que eles guardaram 130 milhões de livros em um espaço? Vocês acham que isso é gratuito de se fazer? Livros que estão disponíveis à venda, livros que podem ser impressos a qualquer momento se alguém tiver demanda por comprar. Você realmente acha que eles iam fazer isso? Não, gente. O padrão da indústria é esse, tá? Não há nada especial no livro que está sendo comercializado. E pensa um pouquinho. A informação de um livro, o que vale de um livro não é onde ele está, não é o meio que ele está, não é se tem símbolos numa folha de papel ou bytes num HD. O que importa do livro é a informação. Quando uma empresa digitaliza um livro, ela pode destruir a cópia que ela usou para digitalizar, porque ela pode imprimir a qualquer momento outra cópia. Ela tem o livro digitalizado, ela comprou, é dela, você entendeu? Esse é o padrão da indústria. Ponto 2. Não faz o menor sentido comprar livros raros para treinar uma IA e depois destruir eles. Pensa bem, quanto de treinamento você precisa para uma IA? Quanto de volume de dados você precisa de uma IA? Um livro raro, como já foi mostrado também pelo meu pai, que nós temos inclusive, pode valer muito dinheiro, pode valer dezenas de milhares, centenas de milhares de reais. Um livro raro. E o adicional marginal que esse livro traz para treinar uma LLM é quase zero, cara. É quase zero.
Não faz sentido. Se fossem livros raros com valor econômico, isso que determina um livro raro, aí a Anthropic teria uma estímulo econômico a gastar com a máquina que escaneia devagar para poder escanear o livro e revender todos esses livros raros caríssimos que eles estariam comprando. Não faz sentido. Para eles, a contribuição de um livro individual é muito pequena e se os livros fossem raros, eles teriam valor econômico e valeria muito mais para eles vender depois de ter usado o livro. Não faz sentido lógico. Ponto 3. Não há absolutamente nenhuma evidência de que estão sendo utilizados livros raros. Não é só uma questão de lógica. Não há evidência. Esse dado foi tirado de lugar nenhum. Assim como a F falou de livros de tempos medievais, isso é uma pura invenção. Não existe nenhum lugar que cita isso. A única citação que existe, que foi usada por esse tal de Red aqui, num artigo de uma empresa desconhecida, que é 404 Media, eu nunca ouvi falar, é de um anônimo vendedor de uma microlivraria de livros usados, que diz que é o seguinte, ele tá incerto, ele não tá decidido como ele se sente por isso. Antes ele vendia 20 por semana, agora ele tá vendendo centenas. E ele se sente mal de livros incomuns estarem sendo usados para serem escaneados. Essa foi a afirmação do cara, um anônimo de uma suposta microlivraria anônima, e isso que está sendo usado. Isso que está sendo usado para se dizer que tem livros medievais sendo queimados. Isso é além da piada, né? Isso é uma brincadeira. Elon Musk não devia ter, talvez... Bem, ele não tem tempo para ficar vendo essas coisas, eu já perdi muito tempo com isso, mas ele não devia sair respondendo afirmações tão falsas assim. Ponto 4. É estimulado pela lei. Como eu já disse inicialmente, a Anthropic perdeu bilhões de reais quando ela tentou pegar livros que já estavam digitais na internet. Livros pirateados, que tem milhões que você consegue baixar de uma vez. Ela perdeu com isso. Ela tem um estímulo legal de comprar uma cópia física, copiar essa cópia física. E aí o que uma empresa é obrigada a fazer? Vocês querem mesmo que seja obrigada a Anthropic a guardar os centenas de, dezenas de milhões de livros que eles usam? A Anthropic tem que ter uma livraria agora. A conclusão é o seguinte: não caia numa narrativa falsa. Quando uma narrativa soa demais como uma boa narrativa para ser um rage baiting, para ganhar clique, é muito provavelmente que ela não seja verdade. A Anthropic não está comprando nenhum livro raro medieval sem cópias sobreviventes e queimando eles. Não está acontecendo. Primeiro que ninguém queima. Isso é uma linguagem sensacionalista, né? Você recicla, é mais barato reciclar. Segundo que não tem nenhuma fonte, nenhuma informação que diz que comprou nenhum livro medieval. Isso é uma invenção sensacionalista também. Outra coisa, esses livros são raros, raríssimos e caríssimos. Um livro medieval que teria poucas cópias sobreviventes seria algo caríssimo, caríssimo. O incremento que eles trariam no treino de uma LLM jamais valeria a pena pelo custo deles, você entende? É uma questão de volume para essas IAs funcionarem. Outro ponto. A parte que importa de um livro é a informação, tanto faz onde ele tá, tanto faz se ele for um livro preso numa estante, numa microlivraria que nunca vai ser lido por ninguém, essa informação basicamente não existe. No momento que ele existe digitalmente, pelo menos ela existe em algum lugar, ela está sendo preservada na verdade. Ninguém que está defendendo isso aqui é um defensor de livros. A informação, se ela está em símbolos num papel ou em bytes no HD, é irrelevante, não faz a menor diferença. Assim como tem colecionadores de livros que têm livros de 1 por 1 e eles não são obrigados a compartilhar com o mundo. Não é esse tipo de livro que está sendo comprado, isso é mentira, são livros baratos em alto volume. Além disso, a lei estimula eles a fazerem isso. Eles não podem ir no Pirate Bay e pegar um monte de livro que já está escaneado na internet. Não. Eles são obrigados a comprarem os livros e eles são obrigados a escanearem eles. Não há nenhuma necessidade para a Anthropic guardar esses livros, eles não são uma livraria, eles não são uma biblioteca. Ninguém tem demanda por esses livros, por isso que vale a pena escanear eles e destruir eles. Não são livros raros medievais, ok? Próxima vez que você ouvir uma historinha assim, uma narrativazinha assim para boi dormir, não caia imediatamente. Dá um passo para trás e pensa, isso é muito bom, é um muito bom título de uma matéria para isso aqui ser verdade. Provavelmente é alterado, e é completamente alterado, é lógico. O Dario e a irmã dele, que apesar de eu já ter criticado muito, não são esse tipo de pessoa. E eles não fizeram isso. Não há validez para nenhuma dessas acusações.